Boa noite a todos. Quanta gente. O Lindomar é só quarta-feira próxima, né? Hoje não, vocês erraram. Vocês erraram o dia, né? Fala a verdade. Bom, vamos fazer a nossa prece. Como nós estamos aí próximos do IMPAMED, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os desafios da convivência. No nosso entender, a convivência, seja em que aspecto for da vida, familiar, profissional e também o religioso, sempre é um grande desafio para todos nós. Então a gente vai aproveitar a proximidade do IMPAMED, onde exige de nós uma convivência fraterna, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, tá bem? Vamos então fazer a nossa prece. Que a partir de agora possamos nos vincularmos profundamente a este momento de aprendizado e, quiçá, de crescimento espiritual. Embora o espírito viva a sua individualidade, embora a sua caminhada evolutiva se dê no singular, numa caminhada única, própria, pessoal, em direção ao Pai, e ao mesmo tempo em direção a si mesmo, uma das leis espirituais que regem a vida é a lei de sociedade, como está explícito em O Livro dos Espíritos. Somos seres sociáveis e necessitamos uns dos outros para a própria evolução. Os encarnados, os desencarnados, por sintonia, pela mesma frequência, vão formando grupos que se desdobram em outros grupos, guardando entre si as semelhanças, particularmente nas dimensões espirituais, as semelhanças evolutivas. Na Terra, usando uma expressão vulgar, estamos todos juntos e misturados. Aqueles que já compreendem a vida dentro de uma visão, de uma perspectiva positiva, tanto quanto aqueles que ainda possuem uma visão reducionista da própria existência e acabam tendo grandes dificuldades na própria relação com si mesmo e com os outros. Desta forma, o aprendizado se estabelece a partir do ponto que vamos criando as condições de uma relação saudável, definida pelo respeito, pela compreensão, pelo entendimento do espaço do outro, sem invasões. E nesta respeitabilidade, quando conseguimos, vamos construindo relações mais verdadeiras, vamos construindo relações mais afetivas, que nos permitem, na convivência, uma pureza maior no externar dos sentimentos e uma verdade mais ampla nas relações de todos os dias. Desta forma,
Compreendendo esta lógica, que possamos nós nos esforçarmos para atingirmos este ponto, onde as relações aconteçam a contento e pacificadas. Que assim seja. Muito bem. Diagnosticar as nossas enfermidades emocionais, as nossas enfermidades espirituais, talvez seja o grande desafio para obtermos a cura. Quando estudamos Freud, ele ressalta em muito dos seus escritos a dificuldade que às vezes nós temos em classificar o que é um problema, uma enfermidade, de um sintoma. Muitas vezes o problema continua na nossa vida porque nós buscamos erradicar o sintoma. Quando estamos com febre, não vamos tomar um remédio para baixar a febre, porque a febre, sendo um sintoma, mostra que temos alguma infecção no corpo. Assim também acontece muitas vezes nas questões emocionais. O indivíduo, ele pode buscar uma cirurgia bariátrica e 6 meses depois tornar-se um dependente de álcool ou de drogas, porque no caso, o excesso de gordura era o sintoma de algo mais profundo, como por exemplo, um vazio existencial. Segundo a programação neurolinguística, a mente e o corpo formam um único processo, um único esquema, um único móvel. Isso quer dizer que tanto o corpo pode adoecer a mente, como a mente pode adoecer o corpo. Eu posso ter uma depressão e por conta desta depressão desenvolver um câncer. Eu posso ter um câncer e não sabendo lidar com o câncer, eu posso entrar num processo depressivo. Então, tentarmos compreender essa relação é fundamental. Porque se uma pessoa, por exemplo, busca o exercício físico, o pilates, a natação, para trabalhar a musculatura do corpo, é preciso também, talvez, que ela busque uma menor rigidez, uma menor inflexibilidade na vida, para que isso não repercuta no corpo. Ou seja, se eu busco algum exercício de alongamento, que possa aliviar a dor no meu ciático, que possa aliviar a dor no meu ombro, que possa fazer com que a minha musculatura se desenvolva mais, mas continuo sendo uma pessoa rígida, inflexível, é bem provável que o processo não dê resultado. É comprovado por estudos científicos que muitos problemas cardíacos estão diretamente ligados a estados emocionais de ódio, de rancor, de mágoas, etc. Então, de fato, mente e corpo formam um só sistema. Quando nós colocamos o título no livro, Mente Sã, para quem não sabe, a frase toda, mente sã, corpo são, é atribuída ao poeta romano Juvenal, que segundo a história, teria justamente dado essa resposta quando alguém havia perguntado o que é que o homem deveria buscar na vida. E ele teria dito justamente uma mente sã para se ter um corpo são. E isso foi dito há tantos séculos atrás, e hoje, com as abordagens modernas, como a PNL, que eu já citei, a própria física quântica, nós vamos entendendo realmente
como isto é uma verdade irrefutável na nossa existência. Bom, mas a gente não ia falar de relacionamento, a gente não ia falar dos desafios da convivência? Perfeitamente. Mas todo e qualquer desafio da convivência vai partir sempre do princípio da convivência nossa conosco mesmo. O grande problema, ou na maioria das vezes o problema, não está na relação com o outro, mas está na relação conosco mesmo. Quando temos uma relação ruim conosco, vamos estabelecer uma relação ruim com o outro. No casamento, na relação afetiva, a gente vê muito isso acontecer. E às vezes o casamento acaba tendo um problema mais sério pela falta desta percepção ou da alta percepção. Isto quer dizer que eu posso ser uma pessoa insegura, e sendo uma pessoa insegura, eu tenho uma dificuldade em acreditar que a outra pessoa vai gostar de mim. Tendo uma dificuldade que a outra pessoa vai gostar de mim, eu posso tornar-me o companheiro, a companheira, o marido, a esposa, ciumenta, que vai cobrar, que vai se sentir diminuído a cada situação. E isso vai criar um problema no relacionamento, que a princípio não está ali, está no indivíduo. Eu posso, por exemplo, ter uma dificuldade em lidar com o meu corpo, ou porque eu estou muito magro, eu estou muito gordo, eu sou muito alto, eu sou muito baixo. E quando eu não consigo lidar bem com isso, eu posso transferir isto para a relação afetiva e criar a ideia de que eu não sou uma pessoa atraente, eu não sou uma pessoa desejável sexualmente, sem que a outra pessoa tenha dito nada. É algo que eu imaginei, é algo que eu fantasiei, por causa da relação ruim comigo. E de repente o outro diz alguma coisa assim, do nada: nossa, seu cabelo era mais bonito, seu cabelo está estranho. Pronto. Se você já está com esse pensamento, a pessoa vai falar do seu cabelo, acabou com tudo, aí você está destruído por uma semana, né? Então esta relação conosco mesmo, ela precisa ficar bem definida, e para isso acontecer, a gente vai para o velho chavão de sempre, que a gente trabalha muito aqui, o autoconhecimento, o autodescobrimento. Quem sou eu? Para que a gente consiga fazer isso melhor. Indo para os relacionamentos, a gente apontou aqui 8 problemas principais, e agora a gente vai ficar mais dentro do grupo de trabalho, né? A gente fez aí uma introdução falando do geral, mas agora a gente vai ficar mais dentro do grupo de trabalho, que é o que a gente precisa, essa harmonização nas nossas atividades. Primeiro problema: pontos de vista diferentes. Esse é um problema que pode levar a discussões, a desentendimentos, a brigas, a afastamentos, porque um tem um ponto de vista, o outro tem um outro ponto de vista, e há um choque nesse ponto de vista, então nós temos as dificuldades. Vamos servir o almoço em prato de vidro? Vamos servir em prato de plástico? Vamos servir colher? Vamos servir garfo? Vamos servir às 9? Vamos servir às 10? E claro, nós somos pessoas diferentes, com entendimentos diferentes, então cada um de nós temos uma opinião. E vale aqui dizer que quando você imagina um grupo homogêneo, onde todos amam e concordam com o dirigente, nós temos aí um processo obsessivo coletivo, tá? Porque isso não existe, né? Isso é uma ilusão. Nós somos pessoas diferentes e muitas vezes vamos discordar, não vamos concordar, vamos pensar de forma diferente. Até aí não tem problema nenhum, porque é até um tanto que perigoso quando num grupo, quando nós falamos de coletividade, todos pensem na mesma direção, né? Dizem que a unanimidade é burra, e quase sempre é mesmo. Mas isso não significa que os pontos de vista diferentes possam gerar entre nós atritos. E aí a gente vai buscar no espírito Hermance Dufour, nas obras que ela tem escrita, a grande sacada desse processo do relacionamento, que é uma palavra, claro, que já existia, mas que Hermance, no nosso movimento espírita, foi trazendo ela devagar,
para a nossa convivência, para a gente aprender a lidar com ela, que é a alteridade, com L, alteridade. Quando nós falamos em alteridade, nós estamos falando simplesmente do respeito às diferenças. O que é alteridade? É quando eu respeito o jeito do outro enxergar, é quando eu respeito o ponto de vista do outro. Até porque, o que seria um ponto de vista? Seria a vista de um ponto. Um ponto de vista é a vista de um ponto. Então a gente não pode permitir que os pontos de vista divergentes transformem-se em problemas na nossa vida. O que pode acontecer? Vamos imaginar que a esposa é evangélica, o marido é espírita, e no ponto de vista da esposa, a criança tem que ir na igreja evangélica. E no ponto de vista do marido, tem que ir do centro espírita. Então nós vamos ter dois pontos de vista diferentes que vão gerar um atrito. Aí eles vão ter que resolver. De resto, a gente vai tentando entender que cada um tem o seu ponto de vista. No livro, Contato Imediato, a gente apresenta isso logo no prefácio do livro. Você pega um edifício de 20 andares, aí você pega uma pessoa que está no primeiro andar, e depois você pega uma pessoa que está no último andar, e aí você faz a mesma pergunta para as duas pessoas. Para quem está no primeiro andar, o que é que você está vendo? E ela vai dizer: eu estou vendo meia dúzia de árvores, estou vendo 2 vaquinhas, estou vendo uma casinha. Então você pergunta para a pessoa que está no último ponto do edifício, e ela vai dizer: olha, eu estou vendo uma floresta, eu estou vendo uma boiada, eu estou vendo uma cidade. E elas dão 2 descrições completamente diferentes, sem que nenhuma delas esteja mentindo. Basta observar que quem está no primeiro andar tem uma visão mais limitada, restrita, e quem está lá no último andar tem uma percepção mais ampla e está falando daquilo que ela está vendo. Ponto de vista é isso, do ponto evolutivo que nós estamos, da altura evolutiva que nós estamos, nós enxergamos a vida segundo aquele ponto que nós estamos. Por isso que nós somos tão diferentes, por isso que é assim que funciona. Então a gente vai respeitando o ponto de vista de cada um. Segundo problema, que de certa forma eu já falei aqui quando iniciei, o desconhecimento de si. Porque quando eu me desconheço, eu acabo projetando no outro os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas frustrações, justamente para não ter que olhar para mim. A gente sabe, e isso vem lá da psicanálise, o quanto o processo de repressão, ele é perigoso na nossa vida. São aqueles processos em que nós acreditamos que o problema está resolvido, mas ele não está, ele está reprimido. Então, porque eu não quero lidar com a minha agressividade, ainda mais porque eu dou estudo aqui, já pensou se as pessoas sabem que eu sou agressivo? Então eu vou falar bem mansinho, eu vou falar bem baixinho, vou me esforçar para usar palavras bonitas e vou dar um chute no meu cachorro na hora que ele latir quando eu chegar na minha casa. O que é que eu fiz? Eu reprimi a minha agressividade aqui e soltei no cachorro. Ou vou ser exageradamente ríspido e agressivo a ponto de usar da agressão física com o meu filho quando ele fizer uma arte, porque eu reprimi a agressividade aqui, não resolvi e eu tenho que soltar ela em algum lugar. Eu posso, pelas minhas fragilidades, me tornar um trator ambulante. Quando eu não olho para as minhas velhas feridas, todos nós vamos criando os mecanismos de defesa, justamente para que as pessoas não percebam. Então normalmente é assim, quem tem muita fragilidade, quem se acha muito fraco, normalmente é muito violento. Normalmente é aquela pessoa grossa, que xinga, que bate, que fala alto. Por quê? Porque é um mecanismo para que os outros não percebam o quanto de fragilidades e medo eu carrego.
Então olha só, se a gente não começar a se entender com a gente mesmo, é um problema. Querem ver um exemplo? Tentem fazer isso. Experimentem olhar no espelho, dentro dos olhos. Façam um exercício. Vão na frente do espelho, comece a olhar dentro dos olhos de vocês e comece a enxergar quem vocês são por dentro. Tem gente que não consegue 2 minutos, vocês acreditam? Tem pessoas que não vai conseguir ficar olhando 2 minutos. Ela não vai saber o que é, mas ela vai ficar incomodada. Ela vai ficar tão incomodada que ela vai desviar o olhar. Ela vai desviar o olhar. Por quê? Porque nós fazemos isto. Quando nós estamos olhando muito para nós e as coisas começam a ser identificadas e a gente não está segura para trabalhar aquilo, a gente vai desviando o olhar. E nessa de desviar o olhar, nós vamos entrando em conflito com as outras pessoas. Nós vamos criando problema com as outras pessoas. Então imagine só, eu fui uma criança que o meu pai não me deu valor. Poxa, eu era um filho dedicado, meu pai mandava eu ir no bar, buscar cigarro para ele, eu ia, minha mãe pedia para ajudar a arrumar a casa, eu arrumava, nunca me elogiavam, e eu cresci com aquela mágoa, me sentindo uma pessoa sem valor pessoal, eu cresci como sendo uma pessoa sem valor pessoal. Aí ela chega na casa espírita, já tem seus 40 anos, o Aguinaldo diz assim, olha, você não arruma a sessão ali para a gente, que não tem ninguém para arrumar? Eu arrumo. Imagine só se o Aguinaldo esquecer de agradecer. Nunca mais ela vai arrumar a sessão. Ela vai dizer, o que é isso? Fui lá, fiquei a tarde inteira lá, nossa, quase caí lá dentro da sala, escorreguei lá. Você acredita que o Aguinaldo nem obrigado falou? Não, nunca mais limpo. O problema é com o Aguinaldo? Não, o problema é mais antigo, o problema está lá na infância. O problema está lá da baixa autoestima do pai, da mãe, que a pessoa não conseguiu superar e vem jogando para cima da gente. Por isso que o relacionamento se torna difícil também, né? Aí a gente acaba tendo que fazer terapia para lidar com aqueles que deveriam fazer terapia, porque são as pessoas que atravessam a nossa vida e criam problema, não é mesmo? Aí como eles não vão fazer terapia, a gente tem que fazer para dar conta deles, né? Então assim, essa coisa do autoconhecimento, de olhar para si, para o bom relacionamento é fundamental. Teve uma vez, há muitos anos, que eu pedi para um trabalhador, foi uma experiência muito bacana. Eu pedi para o trabalhador, que estava acostumado a ficar na recepção, em outro ano, isso no IPAMED, ficava lá ajudando não sei aonde, e aquele ano eu disse assim, olha, eu gostaria que esse ano você ficasse ajudando a lavar os banheiros. Nossa, mas eu criei um problema com essa pessoa, e eu percebi que eu criei o problema, mas aí eu resolvi deixar para ver até um dia, mas essa pessoa ficou incomodada, mas essa pessoa ficou assim, sabe, e aí começou a comentar com os outros, que onde já se viu, e tinha sido colocado para lavar o banheiro, que absurdo, ele um trabalhador que estava tanto tempo no centro, que já sabia fazer tantas coisas e tal, aí até que a pessoa não aguentou e veio conversar comigo, mas você colocou eu mesmo para lavar o banheiro? Eu digo, eu coloquei, porque até onde eu sei, lavar banheiro também é trabalhar para Jesus. Até onde eu sei, não é? Qualquer trabalho em nome do amor é trabalho. Agora, você precisa, aí veio a parte terapêutica, aí vem a terapia, né? Você precisa avaliar, eu disse para a pessoa, aí você precisa avaliar. Não é porque eu coloquei você para lavar o banheiro. Isso não é uma coisa que você tem que ficar pensando. Porque é algo que eu decidi como dirigente do centro. Você tem que avaliar por que é que lavar o banheiro está te incomodando tanto. A pergunta é essa. A pergunta é essa. Por que que você está tão incomodado em lavar o banheiro? Olha, eu acho que a pessoa superou, ela lavou o banheiro e ficou feliz e não teve problema nenhum. Então, esse é um problema. A gente se desconhece, a gente tem aí os nossos traumas, a gente tem os nossos milindres, aí fica aquela coisa assim, né, que é uma coisa de infantilidade espiritual, a gente fecha a cara, a gente faz bico, a gente fala que não vai vir mais no centro, né, a gente tem um desentendimento, fica um ano magoado com a pessoa, não é assim que funciona? Não é desse jeito? Você vai num grupo, dá problema, você não quer mais ser escalado naquele grupo, e aí a gente começa a se perguntar quanto nós estamos absorvendo de mudança. Porque nós temos o direito de ter as dificuldades. Nós estamos num grupo, olha quanta gente aqui.
Eu não tenho como amar todo mundo. Se eu dissesse, não, olha, eu gosto de todo mundo aqui, eu amo todo mundo, eu vou estar mentindo. Por quê? Porque aí tem as afinidades, tem as simpatias, tem as pessoas mais próximas, tem as pessoas mais distantes. Sim, mas isso é do relacionamento. Isso é natural, isso faz parte da vida. Em todo lugar é assim. Agora, quando isso gera um problema de convivência, eu preciso começar a aprender, a entender, melhor dizendo, o que é que eu estou absorvendo daquilo tudo. Então, isso é um ponto importante para a gente refletir. Muito, muito, muito importante. Eu aproveito para dizer o seguinte: não vai precisar, mas quem pisar na bola no IPAMED está fora, ok? Quem pisar na bola está fora na segunda-feira, tá? Porque tem coisas que são compreensíveis que a gente tropece, mas tem coisas no âmbito da convivência que não são mais permitidos, não para o nosso nível de entendimento, né? Então qualquer explosão de ego, qualquer explosão de vaidade, qualquer coisa dessa natureza que venha gerar um problema, está fora, porque é assim. Primeiro, porque é nossa responsabilidade. Segundo, que às vezes a pessoa, por uma criancice, por uma infantilidade, ela compromete o trabalho de um ano, porque o nosso IMPAMED, daqui uma semana, ele não começou a ser feito agora. Há um ano atrás, que a gente vai atrás dos oradores, que a gente vai marcar a data, que a gente vai ver onde vai fazer, quanto vai custar, quanto vai ser a inscrição, se os oradores podem vir, etc, 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 etc. Então a gente não pode, de jeito nenhum, chegar na reta final e por causa de bobagens nos comprometermos. Terceiro problema, a pseudo-afetividade. A pseudo-afetividade é uma palavra bonita para falar de falsidade. Pseudo-afetividade são aqueles grupos em que todo mundo finge que ama todo mundo e ninguém gosta de ninguém. É aquele grupo onde você faz uma reunião, todo mundo diz assim: ah, sim, sim. E a hora que chega em casa vai ligar para o outro do centro. Você viu o que ele falou? Mas não piso mais nesse centro. E se você não pisa, por que você não disse para ele na hora? Isso é a falsidade, é a pseudo-afetividade, tá? Então o que se espera? Dr. Klaus, num livro Falando Francamente, lá de 15 anos atrás, ele diz que o que nos falta muito é a franqueza, é o olho no olho. E por que isso falta? Porque a gente tem dificuldade em dizer a verdade. E por que a gente tem dificuldade em tratar da coisa como é? Porque o outro não está pronto, a gente gosta da hipocrisia. A gente gosta da falsidade, porque não teria nada demais. Terminou aqui, ô Márcia, você pode esperar um pouquinho? Pois não, Aguinaldo, o que foi? Só estamos nós dois aqui, eu não sei, aquilo que você falou, eu senti que foi uma indireta para mim. Já não é a primeira vez que você faz isso. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa e não percebi? Será que eu falei alguma coisa que você não gostou? E se eu falei alguma coisa que você não gostou, você também errou, porque você não me disse. Agora, você sistematicamente não olha na minha cara, você falou uma coisa que ficou claro para todo mundo que foi para mim, então eu quero lhe perguntar, qual é o problema? Né? E a Márcia pode se melindrar com isso e perder a amizade. Isso é pseudo-afetividade, porque a gente precisa adquirir essa habilidade de perguntar, de ver o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Qual é o problema? Vamos falar francamente? E a gente vai saindo pela beirada, a gente vai, né? A gente vai assim, contornando, e a gente acaba não falando o que precisa. Está lá no Evangelho, quando perguntaram assim: é útil revelar o mal alheio? Vocês lembram da resposta? É útil falar quando uma pessoa está errando? A gente deve dizer quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada. A gente fala ou não fala? Resposta: quando o mal que a pessoa faz só prejudica ela mesma, não. O problema é dela. Quando o erro da pessoa prejudica os demais, aí então tem que ser falado, para não comprometer o grupo todo. Certo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ah, mas eu venho sempre fazer almoço. Célia nunca vem. Então, e o que é que você tem a ver com isso? Você está feliz? Eu estou.
Você gosta de fazer almoço? Gosto. Você gosta que o Agnaldo te escala para o almoço? Adoro. Bom, então se a Célia não vê, o problema é dela, ela vai resolver com a direção da casa. Agora, a Célia é sempre escalada do meu almoço e nunca vem. Aí é diferente. Porque a Célia, uma vez escalada e não vindo, ela prejudica o grupo no qual ela está escalada. Aí mudou. Perceberam a diferença? Aí mudou. Essas que são as situações. Há coisas que não me competem. Eu estou fazendo aqui, eu estou feliz, eu quero vir, eu quero fazer. Se A não faz, se B não faz, se D não faz, problema deles. Mas quando você está num grupo, por exemplo, de vez em quando eu pego no pé dos médios, né? Principalmente quando você tem que ter ali, pegar quinta-feira, por exemplo, você tem que ter mais ou menos a mesma quantidade de médio, a mesma quantidade de doutrinador. Quando você tem a ausência de muito dialogador, com muita frequência, a gente já começa a perguntar, você não quer vir mais? Você vai sair? Por quê? Porque aí você fica 4 médium, 2 doutrinador, 3 médium, 1 doutrinador, aí quebra o trabalho no meio. Então é assim que a gente tem que olhar, com um olhar de mais honestidade para as coisas que estão acontecendo. Isto não significa fazermos aquela coisa pesada, de tudo discutir a relação, como muitos casais fazem. Vamos discutir a relação, todo dia discutindo a relação, e cada vez que discute a relação, fica pior. E fica pior justamente pelos primeiros itens lá, que nós olhamos só para o outro, acusamos só o outro, e não resolvemos a nossa parte do problema. Próximo problema, vocês veem que tem bastante, né? Tem bastante problema na relação. Ainda bem que eu sei que vocês não são assim, né? Que vocês já superaram essa fase, né? Que assim, a gente está falando aqui porque está gravando, é para quem vai assistir a internet, eu sei disso. A busca pelo destaque pessoal, olha só, não é? Isso não cria grande problema? Cria. A gente tem essa coisa, eu acho que a gente já fez tanto mal até hoje, que a gente tem a consciência tão pesada, que qualquer coisa que a gente faz, a gente quer ser aplaudido. E esse problema do destaque pessoal, a gente até falava disso outro dia, não lembro qual estudo que foi, é uma coisa muito séria, porque o destaque pessoal é aquela coisa de eu querer chamar a coisa para mim, foi eu que fiz, você viu que foi eu que fiz? A pessoa pode até não falar assim abertamente, mas ela vai dar um jeito de mostrar que foi ela que fez, foi eu que fiz, eu já ganhei um presente, eu ganhei, vocês não ganharam, daqui a pouco eu vou ver o que é, acho que é roupa, não foi você não, Célio? Eu pensei que você estava com a consciência quebrada do copo, a consciência pesada do copo que você quebrou, e você estava me dando para compensar. Tá bom, tudo bem. Então, como é que se combate essa coisa? A ideia de grupo, a ideia de equipe. Lembrei onde eu falei isso, foi na palestra da sexta-feira retrasada, que nós falamos isso. A ideia de grupo, a ideia de equipe. Você pega o IMPAMED. O que é mais importante no IMPAMED? Tudo, né? Você já pensou você ter uma comida deliciosa, os oradores não vêm? Ou você ter palestras maravilhosas e a comida dá problema na cozinha? Né? Tudo. Você não tem uma área, dizer assim, nossa, essa área. Você tem pessoas que aparecem mais. Por exemplo, eu que fico lá em cima no palco, destaque pessoal, né? Apareço o tempo todo, né? E finjo que trabalho, né? E aí parece que aquilo ali é o mais importante, e não é. Tudo que está na estrutura para aquilo acontecer é o mais importante, né? E aqui a gente faz uma ressalva ao trabalho árduo das meninas da cozinha, né? E eu digo das meninas da cozinha porque normalmente elas não conseguem acompanhar as palestras, né? Porque não pode sair da cozinha, num calor infernal, que não basta o calor de Votuporanga, ter o calor do fogo, né? E coitadas, quando consegue sair lá na mensagem final, na hora que o benfeitor está falando, que dá um refresco, né? E ali assim, é da onde sai a comida. Então, qual o destaque pessoal? Destaque pessoal do quê? O que nós temos de qualidade moral para destaque pessoal? O que nós temos para sermos dignos de homenagem, que fez isso, que fez aquilo? Todo o trabalho espiritual que qualquer um de nós estamos fazendo ou viermos a fazer, não é mais do que a nossa obrigação.
Não é mais que a nossa obrigação. Então, para combater o destaque pessoal, a ideia de equipe, a ideia de grupo. Outro problema, a franqueza mórbida, que é aquela coisa, né? Que tem que dizer tudo e a pessoa acha que é qualidade. A pessoa diz assim: não, eu sou assim, eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo. Não, porque eu sou desse jeito, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. E a pessoa acha que isso é virtude. Isso é franqueza mórbida. O que é a franqueza mórbida? É aquilo que não precisa. Você não precisa dizer a verdade toda hora para todo mundo. Você não precisa impor o seu ponto de vista toda hora para todo mundo. Você não precisa dizer o que você acha toda hora para todo mundo. Se cale. Aprenda a se calar. Até às vezes para o tolo falar. Porque às vezes quem é sábio faz isso. Ele se cala e deixa o tolo falar. Então, às vezes a pessoa tem uma necessidade, é uma morbidez mesmo, né? De dizer isso está errado, isso eu não concordo, isso é aquilo. Cara, a gente tem que pensar melhor sobre isso. Aí é uma coisa que vai destoando. Aí você entra numa coisa chamada empatia. Empatia. Deixa eu tentar ser empático aqui. Deixa eu tentar entender esta pessoa, a sua história, o seu histórico, o que lhe trouxe até aqui. Nós espíritas, nós deveríamos ter a obrigação de sermos empáticos, para não julgarmos ninguém. Aliás, é assim, só julga as pessoas quem não olhou para si. Porque quem olha para si de verdade não tem coragem de julgar ninguém. Sabe por quê? Porque se você tem o seu inferno íntimo, por que o outro também não pode ter? Se você tem os seus demônios, e às vezes você faz coisas que até Deus duvida, por que o outro também não pode fazer? Por que quando é para você, você é misericordioso, e quando que é para o outro, você vai atirar pedra, e vai dizer que onde já se viu fazer aquilo, onde já se viu um espírito, um cristão, que vergonha. Por que você está fazendo isso? Essa morbidez. Então a gente tem que criar essa empatia, de dizer assim: puxa vida, deixa eu tentar entender o lado do outro, né? Deixa eu tentar compreender o lado do outro. Quando eu dei o exemplo lá, que eu sou aquele menino, que o pai não valorizou, que a mãe não valorizou, e aí eu me melindro com o outro, aí cabe o outro tentar entender. Deixa eu olhar melhor, está numa fase difícil, empatia é isso, está numa fase difícil, está cansado, precisou se afastar do centro por um tempo, não está bem no casamento, está com dificuldade financeira. Não, mas ele chegou e foi grosso comigo, me falou um negócio que me ofendeu. Peraí, mas você já olhou as lutas que ele está travando nos últimos tempos, quanta dificuldade está tendo com o filho, você viu que ele perdeu uma filha agora recentemente, que desencarnou. Se eu não criar essa empatia, cara, eu vou bater de frente com todo mundo. Aí a gente vai naquela coisa assim, né? Só é meu amigo quem pensa como eu, só é meu amigo quem tem sintonia comigo. Bom, e o resto não serve para nada? As outras pessoas, porque discordam de você, não servem para você. Então, para combater essa questão da franqueza mórbida, a empatia. Sexto problema, as contendas desnecessárias, as contendas pequenas, né? A gente precisa aprender a pensar grande. Imagine vocês, como sofre um dirigente do centro. Você chega e aí a Carla diz assim: acabou o tijolo. E não acabou de fazer o muro. Tá bom. Aí você vai na construção, o pedreiro diz assim: nós combinamos tantos mil. Então, ainda não cabeu o serviço, mas já acabou o dinheiro. O senhor vai pagar quanto? Tá bom, a gente vai ver o que vai fazer. Aí eu chego aqui e a Célia diz assim: Agnaldo, eu queria conversar com você. Por quê? Não, a Márcia fez pouco caso de mim, desse jeito eu não vou vir mais no centro com ela não. Fala a verdade. É dose, não é? Não é desanimar um negócio desse? Não é desanimar? E isso acontece, são essas contendas pequenas, e a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar maior. A gente pensa no grande, e às vezes a coisa está ali no pequenininho, a coisa está ali na dificuldade. Rapaz, vamos olhar com olhos lá na frente, porque senão fica muito difícil a gente ficar preso a pequenas coisas que não vai nos levar a nada. Penúltimo, a dificuldade de amar. O que eu faço com a dificuldade de amar? Você aprende a ter afeto, você aprende a construir relações de respeito. É como eu disse, vamos voltar um pouquinho. Eu não sou obrigado a amar a Célia,
Vamos supor um exemplo, que não é o caso da Célia. Célia é grande amiga. Mas vamos supor, a Célia é trabalhadora do centro. Eu sou dirigente do centro. Eu não tenho que amar a Célia, eu não vou muito com a cara da Célia. Eu não gosto muito da Célia. Mas ela é trabalhadora do centro. Ora, eu não sou obrigado a amá-la, mas eu sou obrigado a ter um respeito. Até pela casa. Até pela casa, porque quando nós nos desentendemos dentro da casa, nós criamos um problema para a energia, nós criamos um problema para a vibração. Quando nós formamos a panelinha, quem sofre é o centro. Quando eu me afasto das pessoas, eu faço uma fofoca, eu faço uma maledicência, quando a coisa vira aquele rastilho de pólvora, eu crio um problema para o centro. Então eu posso não conseguir amar, mas eu preciso tentar estabelecer uma relação legal para que a obra não sofra. A obra, a casa, o trabalho não pode sofrer por causa das nossas dificuldades de relacionamento. E aí eu vou tentar conviver, aquela coisa toda e tudo mais, certo? E o último item, os defeitos alheios. Nossa, mas tem gente que tem defeito demais, e eu não sei. Eu tenho que aguentar o Ricardo aqui comigo, filmando toda quarta e todo domingo. Vocês acham que eu passo pouca coisa? É que vocês não sabem, né? Então, claro, que todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. E aí, para a gente encerrar, muito simples. A gente usa a psicologia de Jesus. O que é que Jesus fez? Dr. Augusto Cury, psiquiatra, psicólogo, escritor renomado, ele diz que se hoje houvesse um teste do Enem para avaliar qual dos 12 apóstolos poderia passar no teste para ser discípulo de Jesus, provavelmente só Judas passaria. Só Judas, pelo perfil. E foi logo o que traiu, né? Para você ver como é que a coisa é complicada, né? Mas o que é que Jesus fez? Qual é a psicologia de Jesus? Usar o que a pessoa tem de bom. Porque quando ele olhou para Zaqueu em cima da árvore, enquanto todos viam um cobrador de imposto, o cara desonesto, ele viu uma alma sedenta de transformação e disse a ele: ainda hoje eu vou comer na sua casa. E ele se modificou. Enquanto todo mundo enxergava em Maria de Magdala apenas a grande prostituta, ele enxergou um espírito que já estava cansado daquela vida, e foi conversar com ela, e a partir dali ela mudou a sua vida. Então Jesus fez o investimento naquilo que a pessoa tinha de melhor. Aí é que está o segredo. Eu posso ter uma pessoa que é péssima na cozinha, que eu nunca vou colocá-la para coordenar um almoço, mas a pessoa é fantástica na recepção com os outros, no carinho, na educação. Eu vou ter pessoas que jamais eu posso colocar para doutrinar um espírito, porque não tem a menor habilidade, vai apanhar do espírito. Mas é pau para toda obra. Se eu precisar carregar caixa o dia inteiro, vai carregar. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar de lado o que a pessoa não tem de bom e vou investir no que ela tem de positivo. Pronto, essa é a psicologia de Jesus. Partindo do princípio que todo mundo é imperfeito, ninguém aqui sabe fazer todas as coisas. Então a gente vai pegando o que cada um tem de bom e vai usando a serviço do Cristo, e vai usando a serviço da obra. É assim que funciona. É assim que funciona. Nós temos pessoas que raramente pisam nesse centro, que foram decisivas. É só o muro que a gente está erguendo, mas que foram decisivas para erguer o muro. Não são espíritas, mas ajudaram. Enquanto você tem pessoas que estão aqui dentro, que não tem como contribuir financeiramente, mas estão dizendo assim: ó, precisou, eu estou aí, é só você me chamar que eu vou. Qual que é mais importante? Os dois, porque nós precisamos dos dois. Nós precisamos da mão de obra, o material humano, mas sem dinheiro você não faz muita coisa. Os dois são importantes. Então a gente vai pegando o que cada um tem de bom, vai usando em favor de Jesus, e o resto a gente deixa. Porque de resto é todo mundo imperfeito, é todo mundo doente, é todo mundo enfermo, estamos fazendo o máximo para sobreviver. Deu para entender? Então, com essa mentalidade, hoje é o último estudo meu, antes do IMPAMED, o próximo estudo é do Lindomar. Então eu quis e trouxe isso
para a gente refletir sobre a importância dos relacionamentos afetivos, da gente ter essa tranquilidade, da gente ter essa afetividade, para que o trabalho, para que a casa possa fluir, para que tudo possa acontecer do jeito que a gente espera. A gente tem muito o que agradecer. Eu me permito aqui um depoimento pessoal. Nós estamos chegando no final do ano, já estamos em novembro, muitos desgastados. Eu estou falando de mim, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, extremamente desgastado. Eu vou ter que fazer alguma coisa para aguentar terminar o ano. Mas quando a gente olha para esse ano, a gente lembra, por exemplo, de fevereiro, de março, não havia muita perspectiva. Nós estamos em novembro, estamos com um terreno imenso, já construindo. Vamos fazer amanhã a gente fecha. Vamos adquirir a casa da Marilda para o centro, que já é do centro Caminho de Damasco. Não tinha perspectiva do Impamed, pela dificuldade financeira, o Impamed vai sair. Não tinha perspectiva da editora lançar um livro esse ano, pelo custo do livro, pelo custo do papel, está sendo lançado o Mente Sã no Impamed. Então, assim, de todas as dificuldades, a gente tem muito mais coisa para comemorar do que para reclamar. E nessas comemorações tem a participação de um monte de gente que aparece, de um monte de gente que não aparece, de um monte de gente que faz e ninguém fica sabendo, entendeu? Mas que estão fazendo. Então é isso que vale, isso é equipe, isso é trabalhar para Jesus. E como diz um grande amigo, e ele me disse isso essa semana, quando eu disse assim para ele, mas está difícil de dar certo, são muitas variáveis. Ele me respondeu assim: o projeto de Jesus está acima de qualquer variável. Então, sigamos com o projeto de Jesus. Muita paz, até a próxima.